E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma videoaula sobre pré-história, dessa vez a modalidade 2 da pré-história, o Neolítico, ok? O canal Viaja Nessa História, dá uma seguida lá, se inscrevam, não se esqueçam de ajudar a professora. Bom, o que a gente tem que saber então? Quando a gente fala de Neolítico, a gente tem que saber as principais características desse período. Feito? O Neolítico, então, ele é um momento que vai de 10.000, lembra essa terminaçãozinha aqui que nós tínhamos visto na outra aula? Bom, essa terminaçãozinha é antes do presente. Pra gente não ter aquela diferenciação entre antes de Cristo e depois de Cristo, ter que contar os anos, né? Então a gente usa antes do presente. Então o Neolítico vai de 10.000 antes do presente até 4.000 antes do presente. O que a gente sabe? Que as ferramentas eram feitas de pedra polida, né? Que tu tens a domesticação dos animais nesse período, tens a agricultura, que é chamada, as duas coisas juntas, de Revolução Neolítica, o sedentarismo e o seminomadismo, então agora os povos são fixos às terras, tá? O uso de agulhas feitas de ossos para costurar a roupa, que vai fazer com que a gente possa viver em ambientes mais frios, já que a roupa fechada com costura, ela mantém mais o calor, né? Os enterros vão ser feitos de forma mais... vai ficar mais nítido nos registros fósseis e nas escavações que foi enterrado com consciência de estar sendo enterrado, ou seja, foi intencional aquele enterro. Feito? As ritualizações também e as noções do sagrado vão começar a aparecer mais intencionais. A arte rupestre ainda aparece nesse momento. Tu vais ter construções utilizando pedra e barro e tu vais ter a cerâmica, tá? Essas são as características do momento neolítico. Comparação simples entre o Paleolítico e o Neolítico, tá? As principais características. Então nós temos o Paleolítico sendo um período muito maior de tempo, indo de 3 milhões de anos antes do presente até os 10.000 anos, né? Em comparação ao Neolítico, que tu tens aqui dos 10.000 anos antes do presente até 4.000 anos antes do presente. A descoberta e o uso do fogo no Paleolítico, aqui já se tem o uso do fogo como uma forma, né, de cozinhar, de se proteger, bem organizado. O nomadismo no Paleolítico em contraposição ao sedentarismo do Neolítico. No Paleolítico são caçadores-coletores, no Neolítico são agricultores e criadores de animais. As ferramentas no Paleolítico são de pedra lascada, as ferramentas no Neolítico são de pedra polida. A arte rupestre e a magia estão aqui. A arte rupestre, as construções e os rituais mais complexos no Neolítico. Feito? A Revolução Neolítica, então, que é aquele momento onde a gente vê a domesticação dos animais e a descoberta da agricultura. Feito? Revolução Neolítica é isso. Se tu pedisse um conceito de Revolução Neolítica, é um momento em que tu revoluciona a forma do ser humano se relacionar com o meio. Antes eles eram caçadores-coletores e agora eles domesticam as plantas na agricultura e domesticam os animais, criando animais, tá? Diferentes partes do mundo vão viver a Revolução Neolítica em diferentes épocas. Ou seja, numa localidade acontece numa época, na outra ainda não aconteceu, né? Tem que lembrar que são grupos humanos isolados. E se esses grupos humanos são isolados, essa revolução, ou seja, essa passagem, essa revolução entre tu seres caçador-coletor e tu começares a domesticar plantas e animais, vai ser uma complexidade da vida humana, né? Então tu vais ter em diferentes épocas isso acontecendo ao longo do mundo, né? Nós temos ainda tribos que são caçadoras-coletoras, né? Esse é o problema que existe em tu dizeres pré-história, antes da escrita, e eles eram do Paleolítico caçadores-coletores. Tens tribos atuais que são caçadoras-coletoras e elas não estão vivendo na pré-história, né? Elas estão vivendo nos tempos contemporâneos. Então é um problema dessa linha do tempo que a história faz, né? A história enquanto disciplina europeizada, né? Eurocêntrica,
faz, mas é uma forma da gente organizar os fatos numa ordem, né? A fixação, então, do ser humano a um local vai acontecer na Revolução Neolítica. Que local é esse? Um local propício à domesticação das plantas, ou seja, um solo fértil, uma alta incidência de sol e próximo à água. Tu tens que ter um local assim para que tu consigas com melhor facilidade a agricultura, né? Passando, então, nós temos esse mapa que vai mostrar, não sei se está bem de ver, mas qualquer coisa vai estar no PDF, tá? Onde tu tens as espécies de plantas, tá? Tu tens aqui, ó, em 7.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, tu tens essa bolinha aqui, é o inhame, né? Tu tens um aumento demográfico, a durabilidade dos grãos vai permitir o armazenamento dos alimentos em longos períodos, né? Tu vais ter uma criação de animais e o cultivo da terra, um aumento populacional. O sedentarismo tem a necessidade de tu acompanhar o crescimento das plantas, vai fazer com que os seres humanos tenham que se fixar à terra, ou seja, se agora eu tenho que acompanhar o crescimento da planta, agora eu vou me tornar fixo, já que eu não preciso sair coletando, né? Tu vais ter aqui, ó, o trigo, desculpa, é arroz essa coisinha, ó. O arroz aqui em 8.000 antes de Cristo. Tem que lembrar que 8.000 antes de Cristo tem que colocar ainda os 2.000 anos depois de Cristo, que nós estamos em 2019. Então é por volta de 10.000 anos atrás, tá? As comunidades vão ser fluviais, ou seja, a aldeia vai ser feita perto de rios, né? Tu vai ter a formação das aldeias. Tu tens aqui, ó, os animais onde estavam o boi, o cavalo, nessa região aqui, ó, central da Europa. Tu vais ter aqui a ilhama e a alpaca na América do Sul. Tu vais ter a gente chama aqui de aipim, né? Mas esqueci o nome que se dá na parte norte do país pro aipim. É mandioca que se fala, né? Tu vais ter a batata, tu vais ter o algodão. Então aqui, ó, nós temos toda um mapinha mostrando onde que vai surgir com as coisinhas aqui, ó. Bom, passando, nós temos os primeiros aldeamentos. Então, como é que era uma aldeia neolítica? Uma aldeia neolítica, ela vai ser perto de algum rio, né, para tu ter um acesso fácil à água. Ela vai ter casas, tá? Porque a população já é fixa, uma horta e um local para tu teres os animais. Os principais animais que foram domesticados: vaca, porco, ovelha, cachorro, cabra e cavalo. Depois nós vamos ver cada um deles. Vão ser feitos também com algodão, que vai ser cultivado, roupas de tecidos, tá? Tu tens a cerâmica sendo feita, e aqui como é que se faz a fabricação de vasilhas de barro. Bom, passando, nós temos aqui a imagem de uma das aldeias mais antigas do mundo que foi encontrado até agora, né? O registro, então, é Çatal Oyuk, tá? O nome é esquisito, fica na Turquia, na região da Anatólia, e ela tem cerca de 9.000 anos. Tá? O assentamento que foi encontrado lá. Tem toda uma estrutura de pesquisa arqueológica nessa região, e foi encontrada uma aldeia, então esse é o nome da aldeia, Çatal Oyuk, e era assim, ó, não tinha ruas, tá? As pessoas ficavam em cima das casas, os terraços, então, das casas eram por onde as pessoas transitavam. O que se sabe dessa primeira aldeia, né? Uma das mais antigas do mundo? Se sabe que eles sabiam utilizar barro e pedras. Então, tu vais ter aqui tijolos feitos de barro, tu vais ter o barro para fazer um acabamento, né? Nessas casas. Tem mais imagens dessa aldeia, ó. Tu vais ter região para os animais, tá? Aqui são aquelas casinhas ali, ó.
abertas agora, pra gente ter uma noção, ó. Tu vais ter uma região de templo, onde tu vais ter a arte rupestre, onde tu vais ter o enterro das pessoas, tu vai ter uma parte para os animais, depois que eles comerem, né, serem guardados, protegidos dentro dessa aldeia, e tu tens as pessoas trabalhando nos terraços, tá? Bom, aqui ó, outra imagem de como seria. Olha aqui o riozinho, ó, sempre perto de rio, todinha feita, não tem rua entre ela, não tem caminho, ó, tu tem sempre essa possibilidade de caminhar sobre os terraços, tá? Bom, também são feitos na época neolítica monumentos, não só aldeias foram construídas, mas também monumentos, tá? Por isso que a gente fala das relações de rituais e de magia nessa época. Magia no sentido de sobrenatural, tá? De tu crer em divindades, de tu fazeres coisas simbólicas, né? O simbolismo que tu bota em monumentos, que tu bota em enterros. Então o que tu tens? Os rituais são mais complexos, tu tens o sagrado e a magia. Aqui nós temos um monumento, tá? Que ele é feito ele se chama menires, que são grandes pedras isoladas apoiadas verticalmente no solo. Como é que eles colocavam esses monumentos megalíticos que a gente chama, tá? Tu cavas, colocas uma quantidade de terra aqui, vai empurrando por troncos a pedra e aí empurra a pedra aqui. Quando a pedra tá caindo, tu puxa ela com cordas e aí a pedra fica em pé no buraco, só tapar o buraco, tá? Esse é provavelmente o processo utilizado. Isso daqui é o esquema de um dolmen, que é uma câmara funerária. Isso daí a gente faz de vez em quando a gente é criança, né? A gente bota pedrinhas e bota uma tampinha em cima. Então, ó, tu bota pedras empilhadas e depois botas uma pedra em cima e guarda o corpo ali. Se tu estás guardando o corpo ali, tu estás enterrando esse corpo, estás fazendo um processo simbólico da morte. Ou tu espera que essa pessoa tenha uma vida após a morte, ou tu estás protegendo o corpo dela de animais que possam comer, né? Se utilizar da carniça que vai sobrar do corpo dessa pessoa. Então, isso daqui já mostra um ritual mais complexo. O que nós temos aqui também? O esquema de uma moa, tá? Que são o quê? São esses aterros de pedra, e aí tu vai fazendo a entrada da câmara funerária aqui e uma muralhazinha de proteção que vai ocorrer. Normalmente se fazia para líderes, tá? Esse tipo aqui. Bom, passando então, nós também temos as formas de enterro, né? Esse fóssil foi encontrado na Itália. Eles são chamados diamantes de Valdaro e tem cerca de 6.000 anos. Foi há 6.000 anos atrás o enterro. Podem ver que eles são chamados diamantes porque é o fóssil de uma fêmea e de um macho, né? Que estão colocados, posicionados em posição de beijo, ó, de abraço, né? Foram colocados assim, né? É intencionalmente essa forma de enterro. Passando então, nós temos ainda um monumento que é da época do Neolítico, que é o Stonehenge. Stonehenge é um monumento que está no Reino Unido de cerca de 5.000 anos atrás, tá? Então antes do presente. E o Stonehenge, a gente olhando ele de cima, olha aqui, ó, essas pedrinhas aqui, é como se a gente olhasse isso daqui de cima, ele seria assim, ó, fechadinho, tá? Umas pedras grandes ali. Como é que ele tá hoje? Ele tá assim, ó. Ele tá destruidinho. Então ele era pra estar assim, né? Mas são 5.000 anos, ele já caiu algumas pedras. Bom, tá aqui ele, ó. Vocês podem ver que não é só ele. Tu tens uma formação à volta dele e uma avenida feita. Aqui também, essa daqui é a avenida, desculpa. Tá escuro de ver, mas é aqui, tá? Essa daqui foi feita atualmente. Então, o que é o Stonehenge, tá? O Stonehenge, ele é ninguém sabe ao certo se ele era usado para magia ou se ele era usado para acompanhar
a parte de astronomia. Por quê? Porque cada pedra, ó, essa daqui é a avenida que eu tava falando, tá? Ele tem pedras aqui e duas pedras aqui. As pedras daqui, elas conseguem se alinhar durante o solstício, tá? E as daqui durante os equinócios. Então, ele organiza, ele consegue ser alinhado à forma como as constelações passam. E o Sol e a Lua também, né? Então, a gente tem que ver como é que funciona isso. Ele foi construído em 3 etapas, não é construído todo de uma vez, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que tu tens etapas que foram há 3.000 anos atrás, que estão em rosinha, aqui, essa volta, né? Aquela parte cavada. Tu tens etapas que foram feitas há 2.000, em 2.500 antes de Cristo, desculpa, as datações estão antes de Cristo. Antes de Cristo, tens que colocar os 2.000 anos, 2019 anos que nós estamos vivendo, então tu tens aqui há 4.500 anos atrás, né? Essa parte do meio, onde tem as pedras. Há 4.300 anos atrás, a partezinha em azul, que é chamada de avenida. Há 4.300 anos atrás, por que eu tô falando 4.000 e tô apontando para 2.300? Porque é 2.300 antes de Cristo. Tem que colocar os 2.000 anos que nós estamos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2019, tá? E aqui, ó, nós temos as trilhas modernas em cinza, tá? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que são, ó, formas de construção em épocas diferentes. É algo a se pensar, né, gente? É uma construção muito grande, as pedras são enormes, tu não conseguiria construir tudo ao mesmo tempo, né? Possivelmente, como é que foi construído? Possivelmente com aquela mesma ideia dos buracos, empurra as pedras nos troncos, coloca no buraco, empurra. Como é que tu coloca a pedra de cima? Vai colocando andaimes até levantar a pedra até lá em cima, tá? Bom, aqui um mapinha para mostrar onde fica Stonehenge e de onde foram tiradas as pedras. A pedreira onde tem as pedras grandes fica aqui, Stonehenge fica aqui. E prestem atenção que tem que passar por uma parte de água aqui. Então, como que atravessaram isso? Não sei. Né? A gente tem possibilidades, aqui tá meio ruim de ver, mas diz que caminhando atualmente leva 57 horas. Então tu imagina arrastando um bloco de pedra daquele tamanho, né? Óbvio que as pedras eram arrastadas em toras, né? Possivelmente aqui era fechado, feito uma ponte que aguentasse e depois arrastado em toras até aqui, né? Uma tribo só não faria Stonehenge, então uma aldeia só não faria. Por isso que se acredita que ele não seja só para astronomia, ele seja um local de magia e de crença de uma população dessa região que unisse várias aldeias para construir ele. Feito? Nós temos aqui, ó, a domesticação dos animais. Então, como é que ocorre a domesticação dos animais? A domesticação dos animais, ela ocorre a partir da domesticação dos cães, tá? Que eram lobos, né? Que foram selecionados geneticamente pelo ser humano. Como selecionados geneticamente? Tu tens um lobo que se chega e que é alimentado por um ser humano. Esse lobo é um pouco mais menos agressivo, né? Ele é um pouco menos agressivo do que os outros. E aí, em troca de comida, ele vai também ajudando na caça. Então, tu começa com caçadores-coletores que vão utilizar o lobo para a caçada. E, em troca, o lobo vai receber alimento. Os filhotes, que são mais ariscos, vão voltar pro resto dos lobos, né? Os filhotes que são mais pacíficos, né? Mais calmos, vão ficar com os seres humanos vivendo essa troca. Ele recebe alimento enquanto ele ajuda na caçada, né? Então os lobos, ó, foram domesticados há 12.000 anos atrás, né? Lembra que a gente falou que o Neolítico é a domesticação dos animais e ele começa
há 10 mil anos atrás, por que a gente está falando que os cães foram domesticados, os lobos, né, foram domesticados antes? Porque eles foram domesticados por tribos caçadoras-coletoras do Paleolítico. E aí essa domesticação é que gera a Revolução Neolítica, tá? Foram lobos asiáticos que não existem mais, tá? E a gente sempre fica pensando, o pastor alemão é parecido com o lobo europeu, o husky é parecido com o lobo europeu, mas na realidade o lobo que deu origem aos cachorros, ele não existe mais, né? E os cachorros foram uma seleção genética desse lobo. Os mais pacíficos ficaram, os mais obedientes ficaram. Então a gente vai selecionando sempre os mais calmos, os menos agressivos, né? E aí depois, por algum motivo climático ou de caça mesmo, a linhagem de lobo asiático desapareceu, mas a linhagem de cachorro que existiu, né, que se modificou, permaneceu com os seres humanos. Vai ocorrer então no sudoeste da Ásia, na China e na América do Norte. Então naquela região da Beríngia que a gente falou lá na primeira aula de pré-história, que é aquela região que tu tens que liga mais ou menos o sudoeste, então a parte mais a leste da Ásia, né, com a América do Norte. Essa população é que domestica os lobos asiáticos, tá? Aí aqui eu já falei, a espécie de lobo sumiu, né? Há 8 mil anos atrás, os javalis e os porcos foram domesticados também por populações do sudeste da Ásia e da China. Então vocês podem ver que o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a Revolução Neolítica ela primeiro ocorre nesses povos da Ásia, do sudeste asiático e da China. É ali onde vai ocorrer a Revolução Neolítica primeiramente, tá? 8 mil anos atrás, javalis e porcos. Ovelhas, 8 mil anos atrás, de ovelhas e cabras asiáticas no sudeste da Ásia. Nós temos também, a domesticação das aves. Há 5.500 anos atrás, aves da floresta que foram levadas até as aldeias na Indochina, região entre a Índia e a China. O cavalo, que vai ser equinos do leste da Europa, há 4 mil anos atrás foram domesticados no leste europeu, atual Ucrânia, tá? As primeiras aldeias que vão conseguir domesticar cavalos. E o gato é um dos últimos animais domésticos que nós temos domesticado. Há cerca de 3.500 anos atrás, felinos de pequeno porte que estavam no norte da África, né? Principalmente na região do Egito, e provavelmente os gatos não foram domesticados como os cachorros, os cavalos, os porcos, que eram para ter. Nós pegamos esses animais e criamos uma utilidade para eles e damos comidas a eles. Os gatos vieram com a nossa produção de grãos. Nós estamos produzindo a partir da agricultura, né? E nós estamos estocando grãos. Quando nós estocamos grãos, aparecem ratos. E aí, com a quantidade de ratos, vão vir esses felinos pequenos que vão se alimentar dos ratos. E aí eles ficam ali com a gente, né? Por isso que às vezes dizem que o gato ainda é selvagem, né? Ou o gato é mais independente. O gato não veio para nossa domesticação esperando comida de nós, né? Ele viveu na nossa aldeia porque lá tinha comida para ele, mas não uma comida que nós dávamos, uma comida que ele caçava, né? Diferente do cachorro que caçava com a gente, mas ele vai receber uma comida a partir da gente, né? Pessoal, como que foi descoberta a agricultura? Não se sabe direito como é que foi descoberta a agricultura, tá? Se acredita que a observação do ambiente, de quando eu como uma fruta e eu deixo a semente cair e depois de um ano nasce uma árvore daquela fruta que eu comi, é que tenha gerado a noção de que eu planto a semente e eu espero crescer para colher. Né? Provavelmente tenha sido isso. Existe um livro que se chama Sexo Invisível, que vai tratar da mulher na pré-história. E aí esses arqueólogos acreditam que possivelmente sejam as mulheres que tenham observado essa questão de que a semente gera uma planta que vai gerar frutos, né? Porque as mulheres é que ficavam mais tempo
na região, cuidando das crias, né, e coletando. E aí quando tu tá coletando e caçando também, óbvio que as mulheres também vão caçar na pré-história, né, não vai ser dividido, homem caça, mulher coleta, não, tu vai ter caçadores e coletores, ambos os sexos, mas como as fêmeas têm as crias, elas vão ficar sempre em regiões um pouco menores, enquanto os machos vão até regiões um pouco mais longínquas do abrigo, né? Então essa proximidade da fêmea com a cria no abrigo é que tu vai ter a possibilidade de observação de onde eu larguei a semente, cresce uma árvore do que eu comi, né? Do fruto que eu comi. Bom, gente, a próxima aula então é pré-história 3, Brasil e Rio Grande do Sul. Feito, pessoal, espero que tenham gostado, curtam o canal, se inscrevam, beijão pra vocês!